honra de convidar de um cliente nosso, o Grupo Ânima, o vice-presidente André Tavares. Ele é um amigo assim que eu externo a minha admiração, porque e não estou assim falando isso da boca para fora. Além de ter nos ombros o peso de um executivo já há muitos anos, ele conseguiu tempo para escrever uma tese do mestrado, defendeu a tese nesse assunto que nós vamos falar. E eu não vou me alongar muito, eu vou passar já a palavra para ele. É com você, André. Puxa vida, Kassai. Obrigado aí pela gentileza. Obrigado primeiro pelo convite, a honra é minha. É um prazer enorme estar aqui com você, um grande amigo realmente, de longa data, a pessoa também pela qual eu tenho maior admiração, maior respeito, que faz um trabalho tão importante aqui para ajudar as empresas na gestão financeira, né? Na gestão financeira, na gestão orçamentária, em conduzir os negócios de forma mais inteligente, né? Sou um grande admirador seu e do seu negócio também, do excelente negócio que você criou, e não é à toa que a Ânima é uma grande e orgulhosa cliente aí dos serviços da Kassai, do software, né, do SBPL, de toda a metodologia de gestão financeira, orçamentária que vocês tão bem nos ajudam a conduzir aqui internamente, tá? Então, a honra é minha, um grande prazer estar aqui ao seu lado. Muito obrigado. André, comece falando aí do termo. Eu vou te contar um segredo. Vários amigos falaram, Kassai, me inscrevi na live, mas eu não tenho nem ideia do que seja esse termo, ambidestria. Eu passo a palavra para você. Legal, muito bom. Bom, ambidestria, né, no senso comum, todo mundo sabe o que é aquela capacidade de você trabalhar com os dois lados, né? Tem gente que consegue escrever com as duas mãos. No futebol, isso é muito conhecido, né? A pessoa que sabe chutar muito bem tanto com a perna direita como com a perna esquerda, é conhecido como ambidestro, né? O conceito de ambidestria organizacional, que foi inclusive o tema, né, aí do meu trabalho de conclusão do mestrado, da minha dissertação, ele é um conceito que ele se inseriu, não é tão antigo, mas também não é tão novo, tá? Ele já tem origem ali na década de 80, década de 90, por ali. E ele se inseriu no contexto dos estudos de inovação, né? Tem várias correntes, né? E está cada vez mais forte a corrente, desde o Schumpeter lá em 1930, por aí, logo no antes e no pós-guerra, né? Segunda Guerra, muita gente acredita, né, de que a inovação é a única fonte de vantagem competitiva no longo prazo, especialmente no longo prazo, né? Mas existem diferentes tipos de inovação, e inovação, às vezes, é uma palavra que é muito mal usada. Então, Kassai, ambidestria foi um termo cunhado, inclusive, por um grupo de professores chamado O'Reilly Tushman, né? Para definir a capacidade que uma organização poderia desenvolver de lidar muito bem com duas grandes frentes de inovação. Uma frente de inovação focada na eficiência, na produtividade, no ganho de custos, né? No fazer melhor. Que o termo em inglês é até bem difícil de ser traduzido, tanto é que na dissertação eu usei sempre os termos em inglês, né? Ele usa esse termo de um outro autor, chamado Marty, que é lá de 1991, e o termo que ele usa para isso é uma capacidade chamada exploitation, ou exploit, né? Que é no sentido de... os termos que ele usa para definir o que é exploitation são refinamento, escolha, produção, eficiência, execução, implementação.
Então, é toda aquela capacidade de inovar que está relacionada a você fazer um processo melhor, um processo mais bem feito, mais barato, com mais eficiência, com mais produtividade. Beleza. Mas, do outro lado, tem um conjunto de capacidades que eles chamam, que o Marx chama de exploration, né? O explore, que está ligado ao que a gente se acostumou a chamar mais, a relacionar mais a inovação, que é o quê? Novos produtos, novos negócios, entrar em novos mercados, novos modelos de negócio. Os termos que o Marx usa para exploration são busca, variação, experimentação, tomada de risco, flexibilidade, descoberta e por aí vai, né? E o que a literatura fala é o seguinte, olha, como os negócios, os diferentes setores na economia, eles passam por diferentes ciclos de evolução tecnológica. Tem setores que têm momentos, anos ou décadas, que eles não mudam muito, e aí, quando eles não mudam muito, a capacidade mais importante é o exploitation, né? O exploit, porque é você fazer melhor, fazer com mais refino, com melhor produtividade, menor custo, etc. Mas tem momentos que o setor passa por uma grande revolução tecnológica, que o que vale mais a pena é a capacidade de exploration, né? Ou seja, está pensando em novos mercados, em novas utilizações, etc. E o que os autores dizem é o seguinte, seria muito bom se a gente tivesse uma bola de cristal para saber quando que os setores vão passar por grandes revoluções tecnológicas ou não, né? Como a gente não tem, e tem vários exemplos, né? Vários exemplos clássicos. A indústria de CD mesmo, de música, né? Ela foi totalmente modificada pelo streaming, né? A indústria de vídeo foi totalmente modificada. A indústria de táxi, né, de transporte, foi totalmente modificada pelos aplicativos. Então, assim, e quando a mudança vem, a mudança mais radical, mais disruptiva, ela acontece numa velocidade gigantesca, não é? Então, o que é que muitos autores dizem? Olha, por mais difícil que seja, uma empresa precisa cultivar as duas capacidades, o exploitation, ou seja, fazer o seu negócio com mais eficiência, com melhor custo, com maior produtividade, mas ela também precisa cultivar a habilidade do exploration, porque senão o negócio dela ela pode estar fazendo um negócio muito bacana, com muita produtividade, mas o negócio dela pode morrer, né? Pode ser modificado por outra empresa, de outro setor, né? Na Anima, a gente olha muito, por exemplo, a educação, ela pode ser claramente modificada pela indústria do entretenimento, pela indústria da mídia, né? E, às vezes, você está olhando ali para uma universidade que é concorrente sua, etc., mas não está olhando para um movimento muito maior. Então, logicamente, você tem que estar olhando para o exploitation, fazer melhor, fazer com mais eficiência, mas você tem que ter na empresa movimentos de olhar o futuro e começar a tentar tirar proveito, né, desse futuro, dessas tendências, dessas questões. Então, se você conseguir, e olha que esse negócio é muito difícil, mas ambidestria organizacional é exatamente a capacidade que algumas organizações têm, segundo a literatura, de harmonizar essas duas competências, ou essas duas capacidades de inovação. A inovação incremental, a inovação do fazer melhor o que você já faz, e a inovação disruptiva, a inovação do fazer coisas novas, fazer diferente, fazer uma coisa significativamente diferente do que você faz hoje. E aí tem vários pontos que a gente poderia ficar horas e horas aqui discorrendo. Tem lá o dilema da inovação do Clayton Christensen, né, que diz que é muito difícil você inovar porque todos os seus processos, sistemas, rotinas, bônus, muitas vezes estão ligados ao negócio que dá resultado hoje. E o negócio da inovação, de você gerar o exploration,
é um negócio de maior risco, né? Tem coisas que você talvez descubra a nova fronteira de negócios naquele setor, mas certamente vai ter coisas que você vai dar com os burros na água, que você vai gastar energia, gastar dinheiro e não vai dar em nada. Porque o exploration é exatamente essa capacidade de experimentar e inovar, e principalmente na onda que a gente vive hoje, das startups, isso está cada vez mais claro, né? O quanto tem startups que são realmente olharam para lacunas ou para, né, grandes oportunidades de negócio, e quanto tem uma quantidade imensa também de startups que acabam morrendo muito cedo porque não tinham essa... Tinha uma história bonita, mas que não se comprovava na prática, né? Então, dado que, retomando, os setores passam por ciclos de variação tecnológica, momentos de maior estabilidade, momentos de grande evolução, e quando a evolução vem, ela é muito rápida, né? Acontece rapidamente. Olha o que aconteceu com o setor de educação, o setor que eu trabalho agora na pandemia, né? Olha o que aconteceu já com o setor de editorial, o setor de livros, de revistas, e por aí vai. Quando a mudança vem, é muito rápido, né? Dado que você não sabe, você deveria cultivar essas duas capacidades, o exploitation e o exploration, mas ele também diz que, geralmente, as características ou os modelos mentais, os mindsets para isso, são fundamentalmente diferentes. Um está mais ligado à análise, a fazer, né, aí no detalhe das coisas para buscar as oportunidades de maior eficiência, e o outro está muito mais ligado a essa coisa que a gente se acostumou a ver como inovação, essa coisa de experimentar, tomar risco, fazer coisas novas, startups, etc. E tal. Então, a minha dissertação foi muito no estudo disso, de entender. E outra coisa, essas capacidades, elas competem por recursos. No tema que você conhece melhor do que ninguém, no orçamento, né? No orçamento não adianta. É como eu tenho eu sempre digo o seguinte: eu não preciso conhecer muito, o Kassai sabe disso melhor do que ninguém. Se você quiser conhecer da estratégia de uma companhia, a estratégia verdadeira, real, em vez de assistir uma apresentação, em vez de assistir lá ler um relatório que a turma prepara para o board, olha o orçamento, que vai ser muito mais eficaz em você saber para onde é que essa companhia está indo, né? É a mesma coisa. Quando eu olho para... Quando eu quero saber o que é que uma pessoa valoriza, a forma mais eficaz de você saber o que ela valoriza é olhar para a fatura do cartão de crédito dela. Ela pode até dizer que é uma pessoa que valoriza a capacitação, gosta de estudar e tal, e quando você olha a fatura do cartão de crédito, não tem uma fatura de biblioteca, não tem um livro, não tem nada. Mas a pessoa, no discurso, diz que estuda, que gosta de se capacitar e tal. Então, olha para o cartão de crédito que você vê para onde está indo o dinheiro, né? Follow the money, né? Para onde está indo o dinheiro e para onde é que aquela pessoa realmente valoriza, o que é que aquela pessoa realmente dá importância. Na empresa é igual. Olha para o orçamento e você vê para onde que aquela empresa realmente está colocando valor, né? Está colocando o seu esforço maior. Então, o orçamento, ele, sem dúvida, tem que ser uma peça, o orçamento tem que ser ambidestro, né? Ou seja, ele tem que incentivar a ambidestria. Você tem que ter um orçamento voltado para atividades de melhorar o seu negócio principal, que é o que a maioria das empresas faz, né? Mas você não pode deixar de ter partes do orçamento exatamente para apostas, para coisas, geralmente uma parte menor, logicamente, proporcionalmente menor, mas para projetos que podem criar o novo, projetos que podem se provar como algo muito vantajoso lá na frente, e aí tem essa concorrência também por recursos organizacionais, que, se você não conseguir trabalhar bem esse equilíbrio entre exploitation e exploration no orçamento, você pode ter muita dificuldade de construir uma organização ambidestra, né? Aí, logicamente, a dissertação eu estudei outras coisas, estudei a relação entre a diretoria e o conselho de administração, de como isso
pode ajudar ou atrapalhar a ambidestria, não é? Mas, em essência, e como eu acho que o mais interessante aqui é a gente até também ouvir suas provocações, suas perguntas, Kassai, ou até as perguntas aí que a turma que está aqui nos acompanhando pode mandar aqui para a gente, eu acho que o essencial, né, a essência maior da dissertação é exatamente esse conceito de ambidestria ligado ao exploitation, à exploration e às diferentes formas de inovar, né? Então, para não me alongar muito e ir para o debate, que é o que eu gosto mesmo, que eu acho que a gente aprende, eu vou ficar inicialmente por aqui e vamos bater papo, que é melhor. Então, antes do pessoal pegar as perguntas do pessoal, eu vou fazer uma. André, nós temos mais de 145 clientes, a maioria são gigantes, gigantes mesmo assim, acima de 10 bi ano, alguns médios e partindo para os clientes. Mas eu vou dizer o seguinte, assim, 20% fazem um orçamento ambidestro. E por que isso acontece? A Ânima é uma das empresas que mais utiliza o nosso software. Quando eu digo isso, assim, balanço, fluxo de caixa, modelo de custeio, simuladores. E por que você acha que em algumas outras empresas, mesmo sabendo que é bom, ainda continua, por exemplo, em planilha Excel? Essa é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque, assim, eu reconheço o quanto tem de poder de gestão quando a gente utiliza a ferramenta correta, né? Sabe utilizar de maneira correta as ferramentas de gestão. E aqui também não é puxando o seu saco, não, mas eu demorei muito tempo para encontrar uma ferramenta de gestão financeira orçamentária integrada, né? Que tivesse capacidade de criar cenários, de fazer previsão, integrar com um inteligente plano plano contábil, etc. e tal. E encontrei isso efetivamente na ferramenta que vocês desenvolveram, né? E por isso a gente usa plenamente. Eu não sei, Kassai, eu não sei se você responder diretamente isso. Assim, empresas que não têm orçamento, essa coisa da ambidestria no orçamento, na minha visão, às vezes se deve, como eu falei, a um receio, né? A inovação, ela também dá medo, às vezes. Que a inovação tira a gente da zona de conforto. E, às vezes, é mais cômodo você errar com todo mundo do que você arriscar para acertar sozinho. Vou te dar um exemplo concreto, né? Vamos imaginar qualquer pessoa, qualquer CFO que tivesse há um ano atrás ou há um ano e meio atrás, que tivesse tomado uma dívida numa taxa pré-fixada, uma dívida de longo prazo no Brasil, numa taxa pré-fixada, né? Esse CFO hoje talvez estaria sendo colocado aqui como um gênio, né? Porque, putz, o cara tomou uma dívida na época que a Selic estava a 2%, o cara tomou uma dívida a 5% ao ano, 6% ao ano, hoje a Selic já vai para 11%, está em quase 10% aí, vai para 11%. Então, o cara é um gênio. Cara, o problema é que é o seguinte, e por que a maioria, tem muito CFO inteligente aí, por que o CFO não faz isso, né? Porque, no final das contas, eu estou sendo bem simplista na análise, mas, no final das contas, você tem um risco muito grande de tomar uma dívida como essa pré-fixada e a taxa de juros poderia ter ido, por diversas razões, poderia ter ido para um nível mais baixo até. E aí você passaria de gênio a estúpido, rapidamente, porque, né, a análise ex post, depois que as coisas aconteceram, aí tem muito gênio, né? Tem muito nego que é engenheiro de obra pronta. Então, eu estou dando esse exemplo até anedótico para uma coisa que eu acho o seguinte, eu acho que existe, principalmente em muitas companhias, o medo de inovar, né? E o medo de inovar
passa muito pelo medo de errar sozinho. Então, tem na literatura, inclusive, um conceito chamado de mimetismo, salvo engano, que é a capacidade que muitas organizações têm de tentarem repetir o modelo que aparentemente deu certo. Então, assim, a Apple deu certo, todo mundo quer ser a Apple, né? Sei lá, vou usar quaisquer nomes aqui, mas se a Microsoft deu certo, todo mundo quer usar as ferramentas de gestão e tudo mais da Microsoft. E a gente sabe que os setores são diferentes, os contextos são diferentes, né? Então, tem muito essa coisa, na minha visão, de que é até uma coisa de segurança, de querer ir com o que todo mundo está dizendo que é o correto. E não é aí que está a grande geração de valor. A grande geração de valor está em fazer diferente. Então, eu acho, humildemente, que colocar ferramentas de gestão mais profundas, como é o próprio SBPL, às vezes eu acho que dá um certo medo nas pessoas de inovar e ser visto como um bicho meio estranho, né? Mas é um puro palpite aqui, atendendo a sua provocação e pensando assim de bate-pronto. Tá ótimo. Eu vou fazer mais uma, né, que tem pergunta aqui no chat. E, assim, a Ânima realmente utiliza, assim, e poucos clientes nossos sabem que pode usar capital de terceiro. Por isso que ela projeta caixa. O que você falaria disso, assim? Aliás, as empresas brasileiras usam pouco capital de terceiro. É verdade. Eu acho que usam um pouco capital de terceiro, tem até uma certa justificativa, porque a gente viveu muito tempo, está voltando um pouco a isso, né? Mas viveu muito tempo num ambiente de taxa de juros muito alta, né? E isso a gente sabe o quanto essa taxa de juros ela é desafiadora para que você viabilize projetos, né? Não é à toa que países que têm taxas de juros mais baixas são mais inovadores, especialmente porque o empreendedor, o investidor é estimulado a tomar mais risco, né? E aí, portanto, tem mais projetos inovadores financiados, né? Mas, sem dúvida, para que você tenha ciclos de crescimento mais rápido e na velocidade que o mundo está hoje, eu diria que é quase impossível você crescer numa velocidade grande, como o mundo exige hoje, somente com capital próprio, né? É fundamental você buscar capital de terceiros. E aí, até sendo um pouco impreciso no termo aqui, de capital próprio versus capital de terceiros, mas o que eu quero dizer é, hoje nós temos, e acho que nesse ponto o mercado brasileiro evoluiu muito, né? Hoje nós temos tem toda a indústria bancária brasileira, com seus produtos aí financeiros, de crédito, etc. Mas eu acho que nós evoluímos muito no mercado de crédito, de debêntures, né, de operações mais estruturadas. Logicamente, isso é mais voltado para empresas de médio e grande porte, né? Mas é uma coisa que pode ser muito bem utilizada, essas operações estruturadas. Na Ânima mesmo, a gente já emitiu 3 debêntures, né? E também a captação de recursos de terceiros, entre aspas, né? Porque depois vira capital próprio, mas no mercado de capitais, seja pelos IPOs, né? Seja pelas aberturas de capital, seja pelo que as próprias startups estão fazendo muito, que são rodadas de investimentos e de atração de capitais e de atração de investidores e de sócios, né? Que topam, no estágio inicial, correr risco e colocar dinheiro naquelas empresas, naquelas ideias que se mostram muito promissoras. Então, eu diria que qualquer empresa hoje, independentemente do porte que ela tem que olhar com muito carinho se ela quiser ter alguma velocidade relevante de crescimento para a sua estrutura de captação de recursos. E aí,
daria, né, de novo, uma tarde toda aqui a gente falando quais as vantagens e desvantagens, os desafios de você usar o mercado de bancos, o mercado de crédito estruturado, como debêntures, CCBs, etc., e ou o mercado de investidores privados, né? A própria Bolsa de Valores ou os investidores em startups e pequenos negócios. Mas, certamente, o recado que fica é: se você quer crescer com alguma rapidez para se tornar relevante no mundo de hoje, você tem que criar uma estratégia muito bem focada de captação de recursos. Perfeito. Acho que tem uma pergunta. Tem uma pergunta direcionada para você. Foi feita pela Isabela Menezes, da Universidade Tiradentes. Primeiramente, ela te mandou um boa tarde. Boa tarde, Isabela. Para aplicar a ambidestria, é necessário ter equipes trabalhando em paralelo? Ou seja, uma pensando no exploitation e outra pensando no exploration? Essa é uma ótima pergunta. Obrigado, Isabela, pela pergunta. Não há na literatura um consenso com relação a isso. Tá? Existe, inclusive, 2 ramos da ambidestria, um chamado ambidestria estrutural e outro chamado ambidestria contextual. A ambidestria estrutural, ela defende exatamente o que você falou aí, que tem que ter estruturas apartadas. Então, assim, ambidestria estrutural diz, olha, você tem que criar, se você não criar uma estrutura separada para pensar nos novos negócios, para pensar em grandes inovações, o dia a dia da organização aqui não inibe a capacidade de inovar, né? A história da competição pelos recursos, né? Agora, existe uma outra corrente, a ambidestria contextual, que diz que não, que o que você tem é que criar um contexto para que os próprios funcionários tenham a capacidade ambidestra. Vamos dar exemplo. A 3M é um exemplo clássico. A 3M estimula que os seus funcionários dediquem parte do seu tempo a projetos inovadores, que não tem nada a ver com o dia a dia deles, com os projetos que eles estão cuidando ali no dia a dia. Esse é um exemplo clássico de ambidestria contextual. A 3M não está dizendo, eu não preciso de uma estrutura separada para inovar. É cada pessoa, cada equipe, cada indivíduo, no limite, tem que ser ambidestro. Tem que estar pensando em fazer melhor o seu trabalho do dia a dia e tem que estar pensando também em fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas disruptivas, né? Já tem outros exemplos, e aí eu posso citar aqui o modelo da Intel Capital, que para mim é um dos modelos mais inteligentes assim, que existe, né? A Intel Capital é a organização, vamos dizer assim, fundada pela Intel, empresa de chips, etc., todo mundo conhece, né? E a Intel Capital ela recebe um percentual de receita da Intel, se não me engano, 2%. Então, 2% da receita da Intel vai para a Intel Capital. A Intel Capital tem um CEO que não responde para o CEO da Intel, ele responde para o board da Intel. Então, ele não está... O mandato dele não depende do CEO da Intel. E sabe qual é o mandato da Intel Capital? É investir em novos negócios, em startups, em negócios que metade do que eles investem tem que ser em empresas que ajudem a Intel a vender mais. O foco do exploitation. Ajude a Intel a vender mais, a vender melhor, a ter mais produtividade, a pegar novos clientes, etc. E a outra metade, ele tem que investir em negócios que concorram ou que destruam os atuais negócios da Intel. Para mim, é um modelo ambidestro por natureza, né? Porque você tem alguém fora da organização, no modelo de venture capital, de investimentos em startups e novos negócios. Metade do mandato dele é para investir em negócios que ajudam a Intel a vender mais e metade é para investir em negócios que vão disruptar a Intel, que vão substituir a Intel. É a lógica do cara. Se alguém vai matar o meu negócio, eu quero ser sócio desse alguém.
né? Porque é ele que vai criar a nova fronteira. Então, eu quero estar junto dele. Nesse caso, a gente está olhando para uma ambidestria estrutural, ou seja, que diz que não, tem que separar as estruturas. Então, eu acho que não tem uma resposta correta para isso, tá? Tem modelos e modelos, e ambos podem ser exitosos, né? Tanto a estrutural, que você separa as equipes, separa as estruturas, como o contextual, que é o caso da 3M, que cada indivíduo é estimulado a ser ambidestro. Pessoal, nós temos mais 2 perguntas aqui, mas já deu 6 horas. Para os que não puderem ficar, só um lembrete de que a live vai ficar gravada e pode ser acessada nesse mesmo link. Vou fazer mais uma pergunta aqui, do Giovanni Ferreira Gomes. André, boa tarde. Temos visto em muitas companhias o medo de inovação e muitas vezes esse medo vem dos principais diretores, por estarem ligados a questões culturais da empresa, principalmente empresas familiares. Existe alguma dica para que a ambidestria organizacional seja implementada? E quais seriam esses primeiros passos para essa implementação? Tá, Giovanni, eu acho que sua pergunta, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem difícil, tá? Eu diria que talvez uma dica seria assim, buscar embaixadores da inovação, né? Quais são as pessoas que estão bem posicionadas na organização que podem funcionar como os primeiros embaixadores, os primeiros defensores de ações e de uma política mais clara de inovação. E aí, talvez, começar por inovações voltadas ao exploitation, ou seja, inovações voltadas para o negócio atual da companhia, podem ser um gatilho muito bacana, porque é mais fácil nas inovações voltadas para o negócio atual você ter ganhos financeiros, você ter ganhos de produtividade. E aí talvez faça sentido você até dizer o seguinte, ó, tá vendo? A gente começou investindo numa inovação mais vinculada ao nosso negócio atual, e essa inovação ela pode trazer ganhos, ela pode trazer um caixa que vai financiar a inovação mais disruptiva, o exploration, né? Talvez esse seja um caminho, né? Logicamente que eu sei, eu tô no dia a dia das companhias, eu já trabalhei em empresas menores, já trabalhei em companhias familiares, hoje trabalho em uma companhia grande, uma companhia aberta, né? Que eu me orgulho muito, que é a Ânima. Então, eu sei que isso, na prática, é fácil eu estar falando aqui, não é tão simples de fazer. Mas, para o que a gente está aqui no bate-papo, numa conversa, eu diria que esse pode ser um caminho. Um caminho de começa a inovar no processo atual da empresa para tentar trazer ganhos mais rápidos, mais tangíveis. E esses ganhos mais rápidos podem ser, inclusive, a fonte de recursos para você investir em projetos de maior inovação, do exploration, né? De inovar em novos negócios, novos produtos, a inovação do exploitation financiar a inovação do exploration. Talvez seja um caminho, né? Talvez seja um caminho e buscar pessoas bem localizadas na organização que topem esse papel de serem embaixadores da inovação, né? Não tenho nenhuma convicção, não posso garantir 100% que vai dar certo, mas pode ser um caminho, como podem existir outros também. É uma dica. Vou aproveitar, André, vou fazer mais uma pergunta aqui da Clara Rodrigues. Aliás, eu conheço a Clara. Ela trabalha na Aplica Investimento e cuida de investimento de pessoas físicas com patrimônio, às vezes, muito maior que as empresas. Ela está perguntando se a ambidestria aplica-se a pessoas físicas. Aplica sim. Logicamente, o estudo que eu fiz, o conceito aqui, até acadêmico, foi de ambidestria organizacional, né? Mas eu diria que se aplica sim, principalmente quando a gente fala de investimentos, claro. E você, pelo que o Kassai falou, é especialista nisso, né? Ou seja,
eu posso ter uma carteira de investimentos ambidestra. Em que sentido? No sentido em que você sabe que a diversificação de investimentos é um conceito bem importante, né? Tem algumas pessoas que dizem que é o único almoço grátis na estratégia de investimentos é a diversificação, né? Mas você pode, sem dúvida, ter uma carteira que está focada num ambiente mais conservador, né? Ou seja, no que a gente poderia dizer que é o negócio ali de buscar um ganho marginalmente melhor, né? A eficiência, a produtividade, e, logicamente, você tem uma parcela da sua carteira de investimentos, uma parcela menor, mas que aplica em negócios de maior risco, né? Ou aplica em próprio... Né? Tá cheio de startups e pequenas empresas nas rodadas de investimento buscando pequenos investidores, os investidores anjo, né? Como são chamados. Então, é perfeitamente possível a gente pegar esse conceito de ambidestria e levar para a pessoa física no sentido até próprio seu da carteira de investimentos. Tem uma carteira de investimentos que está focada no exploitation, né, em ter ganhos ali menores, mas mais consistentes, mais seguros, e tem uma parte da carteira que está aplicada, a parte menor, mas que está aplicada em negócios que têm mais risco, pode dar mais errado, mas também tem um potencial de dar muito certo e trazer um retorno fantástico, né? André, o tempo já deu. Eu gostaria, se você pudesse finalizar com algo um presente, mais um presente para todo mundo, principalmente a nossa carteira de clientes, ambidestros e não ambidestros. Kassai, eu queria agradecer, foi muito bacana, foi um prazer, apesar do pouco tempo, né? Gostaria até de a gente ficar mais tempo aqui batendo papo, conversando, é muito bacana, conversando sobre esses conceitos. E eu como mensagem final, eu diria que é o seguinte, o conceito de ambidestria, para mim, é um conceito que é muito presente e é muito caro, muito importante para as empresas do dia de hoje, né? Você não pode ser uma empresa que só pensa em novos negócios, só pensa em inovar, porque senão você quebra antes do tempo, não tem caixa que sustente isso, né? Mas, por outro lado, você não pode cair na tentação de ficar focado só no curto prazo, olhando para os ganhos de produtividade imediatos, e o seu setor pode estar sendo radicalmente modificado e você, quando viu, já passou a onda da inovação e da modificação. Agora, o recado que eu daria é: precisa ter método. Para inovar, seja no exploitation, seja no exploration, seja, para criar ambidestria, precisa ter método. E precisa ter ferramentas também. Então, olhem para isso não como um conceito um conceito que conseguiria ser aplicado, dá muito trabalho aplicar esse conceito. Então, pensem no conceito, mas pensem principalmente na estratégia e nas ferramentas que vocês usam para implementar esses conceitos. Então, ferramentas têm que ser flexíveis, tem que ter esse mindset, né? Esse modelo mental que habilite a ambidestria. Então, foi uma grande honra, prazer imenso, Kassai. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui interagindo e ter perguntas, interações tão inteligentes e tão precisas como a que a gente teve, preciosas como a que a gente teve aqui hoje. André, na verdade,